Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Novak Djokovic, que anunciou que não irá jogar o Masters 1000 de Paris no fim do ano. Lembrando que ele defendia o título e com isso ele cai 1000 pontos no ranking. E assim, ele defende nesse fim de ano 2.200 pontos, não me engano, 2.300, alguma coisa assim. Acho que é 2.300, porque o ATP Finals, campeão com uma derrota na fase de grupos, é 1.300 pontos. Então assim, ele tem esses pontos que ainda defende no ranking, que ajuda bastante ele a se manter aí no top 4, né? Acho que ele ainda é o 4 do mundo, mas não participando, por exemplo, em Paris, ele já deve cair para 5 do mundo. O Medvedev já deve passar ele sem precisar jogar, mesmo com as perdas de ponto que o Medvedev vai ter em Viena, por exemplo, porque o Medvedev ele está lesionado, então ele não pode jogar Viena, onde foi finalista, né? Mas a questão que a gente coloca é, o Djokovic, ele está num estágio da carreira dele, né, de 37 anos de idade, que ele foca em grandes títulos, né? Ele até falou numa entrevista tempos atrás que ele não está focado tanto assim nesses torneios de fim de ano, que já estava cansado de alguns deles. Porém, quando ele vai para Xangai, me parece assim, talvez ele vai jogar os Masters 1000. Eu achava muito mais improvável a presença dele em Xangai do que em Paris, mas ele jogou Xangai e não vai jogar Paris. E assim, Paris é um teste excelente para jogar antes de ir para a ATP Finals, porque você ganha ritmo numa quadra indoor muito parecida e o voo de Paris para Turim não é um dos mais longos, né? Porque é diferente, por exemplo, de você ir para o outro lado do mundo, na China, um diferente fuso horário. Então, assim, para preparar-se para Turim, para o ATP Finals, Paris é muito mais lógico do que Xangai. Mas ele tomou a decisão dele, né? E o que eu posso dizer é simples, né? É uma decisão que vai custar ele 1000 pontos no ranking, né? E eu acho que no momento a gente vê um Djokovic claramente focado apenas em jogar os torneios que ele deseja, né? Eu acho que ele vai dividir cada vez mais a questão da família, né? Da carreira dele, né? Eu acho que por já ter conquistado tudo, ele vai jogar mais leve esses próximos torneios. Eu acho que é isso que ele vai perceber mesmo, né? Tipo, não acho que ele tá se pressionando tanto por títulos como o Paris, que ele já ganhou acho que 7 vezes, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que ele vai jogando aí o que ele se sente mais à vontade, o que ele se sente mais confortável, entende? E acho que é a melhor decisão mesmo, né? Porque Xangai foi muito despretensioso, né? Ninguém imaginava o Djokovic chegando em Xangai e jogando o ótimo tênis que jogou. Ele só foi parar pro Sinner, né? Teve até algumas chances de fazer um pouco melhor na final, né? Talvez a final tenha sido a atuação um pouco mais aquém dele, mas assim, no contexto geral, venceu bons nomes, mostrou bom tênis. E assim, o Djokovic é um cara que ele precisa de motivação, né, para continuar jogando uma rotina muito intensa, né? E qual é a motivação que ele tem hoje em dia? Talvez superar Sinner e Alcaraz, pelo menos uma partida ou outra, para mostrar para o mundo do que ele é capaz, né? Mas ganhar títulos é uma motivação grande para ele, né? Porque eu acho que ainda tem um recorde, né, dos 109 títulos do Connors, ele tem 99. Se ele jogasse torneios menores com mais frequência, eu acho que ele já tinha até batido esse recorde, né? Porque se ele joga uns ATPs 500, por exemplo, Viena ou o torneio de Basel, assim, tem esses ATPs 500 acontecendo agora. Se o Djokovic jogasse um desses, ele seria para mim o favorito ao título, mas ele tá jogando um desses? Não tá, né? Ele preferiu não ir para lá. Então, assim, eu fico bem curioso assim, com o Djokovic vai lidando com essa questão de temporada, né? O quanto que ele vai jogar de maneira intensa ou não. E para mim, assim, ele vai tomando decisões focando apenas em grandes torneios, né? E assim, ele conquistou pontos o suficiente para continuar no top 10. Ele é o 6 do mundo na temporada. Mas eu acho que ele também tem que parar para pensar, né, que assim, se ele pula grandes torneios demais, ele vai começar a enfrentar nomes como Sinner e Alcaraz nas quartas de final do torneio e não nas semis e na final. Então, assim, ele começa a ficar até com um caminho um pouco mais complicado para ganhar esses tipos de torneios com oponentes mais difíceis mais cedo. Então, assim, eu entendo que agora ele vai focar mais na família dele, né? Ele vai levar o tênis de uma maneira um pouco mais leve, mas de qualquer maneira, né? Se o objetivo dele ainda é ganhar um grande título, eu acho que pelo menos os Masters 1000 ele deveria ter uma frequência um pouco maior, né? Então, é ver agora como que ele vai para o ATP Finals, caso classifique, né? Tipo assim, eu acho muito complicado o Djokovic não classificar. Existe uma possibilidade do Ruud passar ele sem precisar fazer grandes campanhas nos ATP 500 que vem por aí. Ok, e se ele for bem lá em Paris, ele pode passar o Djokovic também. Então, com o Djokovic não defendendo os pontos em Paris, se ele fosse para Paris, certo que ele iria bem e certo que ele iria conseguir a vaga dele no ATP Finals. Mas
A vantagem que ele tem, por exemplo, para o 8º colocado, que é o Andrei Rublev, é de uns 300 pontos, entende? Se o Rublev for campeão desse ATP 500, por exemplo, ele passa o Djokovic na corrida para Turim. Agora, as ameaças que a gente pensa, né? O Alex de Minaur, ele está mais de 500 pontos atrás do Djokovic. Ele precisaria ganhar um grande título, porque mesmo supondo uma campanha sólida, vamos pegar aqui quartas de final de Masters 1000, é 180 pontos. Então, mesmo chegando entre os 8 melhores de um Masters 1000, que está longe de ser um resultado ruim, é 180 pontos que ele ganha, e assim, com a ausência do Djokovic, ele viraria o cabeça de chave 8 do torneio, quer dizer que ele enfrentaria o número 1 nas quartas de final, Jannik Sinner, né? Pelo chaveamento, assim, seria pensando em ranking, né, no chaveamento certinho, mas mesmo assim, a tendência é que ele enfrenta o número 1 ou 2, né, então, que é o Carlos Alcaraz. Então não seria, obviamente, um bom confronto de quartas de final lá em Paris. Ele tem que aproveitar, por exemplo, Viena, que ele é o cabeça de chave 2. Então, o de Minaur dificilmente tira esses pontos todos. O Tommy Paul, ele está quase 800 pontos atrás do Djokovic. Então ele precisa de um título e de uma campanha formidável em Paris. Então tá mais difícil para o Tommy Paul. Então assim, se o Alex de Minaur ganha Viena, ele não precisaria da melhor das campanhas em Paris para conseguir passar o Djokovic, mas é aquela equação, né? Porque se ele ganha em Viena, o Rublev não ganha, então ele não soma os pontos necessários, ele precisaria de uma campanha em Paris, mas não é um mundo totalmente impossível do Djokovic, por exemplo, ficar em nono na corrida para Turim. Então, ele está apostando muito, que ninguém vai passar ele tanto nesses torneios de fim de ano, né? Mesmo se jogarem, por exemplo, a ATP 250 de Belgrado. Então, o Djokovic, acho que ele está levando muita confiança de que vai para o ATP Finals. Eu acho também, assim, que ele deve estar com a mente dele desse jeito, né? Tipo, se ele for para o ATP Finals, excelente, se não for, mais umas semanas de férias antes de começar a temporada de 2025, né? Ele disse no Sim Kings Slam que ainda vai continuar no tênis por um tempo, que ainda sente vontade de continuar jogando em alto nível, ainda sente que pode competir, mas vamos ver, né? Tipo, tô bem curioso para ver como ele leva aí, se ele vai realmente classificando para a ATP Finals, se ele vai realmente jogar o torneio em alta intensidade. Estou muito curioso para ver o que o Djokovic faz por lá. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.